aprovado por unanimidade, foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo. Institui o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí e dá outras providências. Autoria, vereador Roninha. Apresentação do projeto. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares. Bom dia, vocês que estão aqui na galeria. Uma pessoa, um munícipe que a gente respeita na parte religiosa, que está aqui presente hoje, que é o Roberto, né, Roberto? Sempre esteve lá no Meia Lua também, na paróquia, né? Fez um grande trabalho lá. Então a gente tem esse carinho também sobre você, sobre o trabalho aí na nossa cidade, falando da religião católica, né, Roberto? E agradecer a todos vocês. Eu queria, nessa manhã, subir aqui para falar do meu projeto, que esse projeto se iniciou uma discussão no dia 11/5/2023, e coloquei para votar nessa casa, e informação do executivo que tirasse o projeto que foi colocado e virasse uma discussão melhor, com mais pessoas envolvidas, aonde nós ficamos 4 meses discutindo esse projeto, com a pasta dos direitos humanos, com o vídeo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com o padre da matriz, com o pastor da Assembleia Belém, com líderes religiosos da nossa cidade, referente à religião afrodescendentes. Elaboramos junto ao gabinete, junto à minha assessora, a Claudiane, junto ao jurídico dessa casa. E esse projeto foi para as comissões e passou nessa casa e hoje veio para votar. E de imediato eu já vou deixar bem claro, esse projeto foi elaborado com 10 artigos. E ontem eu tive a triste notícia que o executivo pediu para 2 nobres vereadores dessa casa, Maria Amélia e Roberto, me procurar no meu gabinete e dizer que esse projeto precisava ter adequação. Mas eu estou 4 meses fazendo o projeto. Aí chega na véspera dizer que tem que mudar. Como eu estou de terno, eu vou tirar aqui meu terno na tribuna e dizer que esse vereador não tem ego, não tem luxo, e eu sou uma árvore, mais uma árvore nessa cidade, que não é só um tronco, é uma raiz. E eu tenho raiz, independente que eu esteja de terno, de camisa, ou de camiseta, ou sem ela, nunca vou deixar de ser eu. Então eu não estou aqui para fazer projeto por ego, e sim por necessidade e precisão. Eu aceitei, na maior humildade, o parecer do executivo. E, por surpresa de você que está nos assistindo e você que está em casa, dos 10 artigos, para que esse projeto possa ser votado aqui nessa casa, e que junto nós possamos fazer na nossa cidade o entendimento do respeito à religião, seja ela qual for a sua, esse projeto, Roberto, precisou vir para essa casa com 2 artigos. 8 deles eliminado do projeto. Mas eu não estou aqui para criticar, Roberto. Eu estou chateado de não poder fazer. Porque, segundo a informação do executivo para esse vereador, junto aos nobres vereadores que acabei citando aqui, é que
ia ficar fora da Constituição Federal, porque o vereador, o legislativo, ele não pode criar um projeto sobre a religião que você possa criar, para que você possa criar na cidade de Jacareí um meio de você inibir a intolerância, a falta de respeito. Você não pode, que sai fora da Constituição Federal. Você pode criar um projeto nessa casa de lei como vereador quando há discriminação. Hoje eu tenho discriminação com o Roberto porque o Roberto carrega um santo. E alguém agrediu ele porque esse santo é de barro. Eu posso fazer aqui um projeto que possa levantar a questão na cidade para proteger essa fala. Mas eu não posso criar um projeto de lei para que nesse dia que aqui vai estar sendo falado, que também não aceitou o dia que eu coloquei, dia 15 de novembro, que é feriado, colocou no dia 25 de maio, que já é o dia no estado de São Paulo, que celebra aqui no estado de São Paulo a liberdade religiosa. Então, o jurídico da Câmara, Roberto, fez tudo como tinha que ser feito. Leu, falou, mas, porém, volto a repetir, o meu umbigo doeu, já viu. Então, está na Bíblia, Roberto, você sabe, Deus, ele dá sabedoria a um louco para confundir, às vezes, um sábio. Então, o sábio acha que a palavra de Deus só tem que ser falada por um sábio, por um pastor, por um padre, sabe? Ou por um pai de santo. Mas quando chega, às vezes, um louco, um doido, que às vezes chega na tribuna e bate e cobra, ele não tem o direito de expressar uma fé. Deve ser isso, não sei, pode ser. Mas eu estou aqui não é para expressar a fé coletiva de todos, eu estou aqui para expressar a fé, porque a fé, ela é única e particular, de cada um tem que ter a sua crença. Mas quando você está reunido em meu nome a mais de um, eu estarei lá, não é assim? E assim foi esse projeto, para que a gente conseguisse reunir no nosso município a liberdade, a educação, passar para a população da cidade de Jacareí. O que acontece? Que nesse dia, como tem na cidade de Jacareí, a Marcha para Jesus, que é linda, de uma igreja evangélica da nossa cidade, é linda a Marcha para Jesus, tem que ser lembrada junto ao poder público, tem que ser lembrada junto ao poder público. E espalhado na cidade a importância que é a Marcha para Jesus. A festa da matriz da igreja, aqui do lado da Câmara, é linda a festa da matriz, tem que continuar, tem que cada ano aumentar, e tem que ser divulgado ao poder público a importância que é a festa da matriz. As festas afrodescendentes que acontece e aconteceu muito no município, Roberto, muito, na época que o vereador Diogo fez um projeto aqui nessa casa, liberando a prainha, onde tinha um encontro dos pais de santo, mãe de santo, fazendo a sua crença, a sua oferência no Rio Paraíba, a Iemanjá, a crença, tem que voltar, tem que dar liberdade religiosa nessa cidade e o respeito a cada um. Então eu quero mostrar o vídeo, mostra o vídeo para mim, por favor, de alguns líderes religiosos, o que eles acharam desse projeto. Por favor, mostra. Desde a Constituição Republicana, o Brasil é considerado um Estado laico. Em 1988, a atual Constituição Federal brasileira permite a liberdade religiosa no país. Em Jacareí, o vereador Roninha, do Podemos, protocolou uma lei sobre este tema. A propositura tem o intuito de instituir o Dia da Liberdade e Educação Religiosa, data a ser celebrada no dia 15 de novembro. Quando a gente fala liberdade, é de você poder ter a sua escolha de religião, seja ela católica, umbanda, evangélica, você ter a liberdade de escolha. E também as pessoas, depois que você escolher a sua religião, não ter aquela discriminação, por que você está indo nessa religião, por que você está indo naquela religião, qual é o motivo? Deus é um só. A subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos, Girlaine Dias, participou da formulação do projeto de lei. Para ela, as políticas públicas têm papel fundamental no combate ao preconceito de credo. Para que a gente fale de política pública. E o livro que nos rege
na Prefeitura e na Câmara é a Constituição Federal. Você tendo fé ou não, eu tenho a minha e respeito quem tem a dele, e respeito até quem não tem. O importante é a gente ter esse olhar de oportunidade e de respeito. Evanildo Bebiano, mais conhecido como Chocolate, é praticante da Umbanda, religião afro-brasileira. Ele comenta o surgimento do sincretismo religioso para que o culto de sua religião pudesse ser realizado. O meu povo, foi escravizado aqui, e a gente, eles, não tiveram a oportunidade de cultuar, o sagrado que veio com eles. E a religião que predominava aqui na época era católica, então foi criado o sincretismo, de louvar um santo católico que representasse um orixá. Mesmo com a legislação garantindo a liberdade religiosa, Chocolate ainda vê resquícios de preconceito com praticantes de sua fé. Eu sinto um descaso, muitas vezes a gente não... Eu, Evanildo, não sou chamado para festas, confraternizações, até mesmo aqui na minha casa, que com a força do sagrado, graças a Deus, é minha, está paga, mas dificilmente eu recebo visita, Então, quando você chega com a bata ou com fio de conta, numa feira, num banco, quando você sai, você é visto de outra maneira mesmo. E conhecer, Você não pode falar de uma coisa sem você conhecer, só porque você vê uma menina, uma jovem com um pano branco na cabeça e uma saia branca, você já prejulga sem conhecer a pessoa, O discurso de outros líderes religiosos da cidade é uníssono, de respeito e tolerância. Para o padre Eduardo Fraga, os elementos que pertencem aos diferentes credos devem ser exaltados como exemplo de proximidade entre diferentes religiões. Os grandes elementos que unem são, em primeiro lugar, a oração. Todas as religiões têm a oração. Se eu sou cristão, se eu sou muçulmano, se eu sou hindu, se eu sou de uma matriz africana, todo mundo reza. Então, nós podemos nos unir na oração. E podemos nos unir na ação social. E vamos nos conduzindo, irmanados na oração e no bem comum. Para o pastor Ricardo Carvalho, celebrações ecumênicas como a solenidade do líder religioso, realizada pela Câmara Municipal, é exemplo de convivência pacífica entre diferentes religiões. Nos cumprimentamos, parabenizamos uns aos outros. Cada líder, quando recebeu o seu título, teve a oportunidade de ter o seu vídeo, e a sua fala colocada aqui no plenário, para que não só as pessoas aqui presentes pudessem ouvir, mas foi transmitido, então todo o nosso município teve a oportunidade de conhecer um pouco de cada um daqueles 13 líderes desse ano de 2023. As pessoas expressaram a sua fé, cantaram os seus louvores, tanto um como o outro, e respeitosamente. O projeto de lei do vereador Roninha deve ser colocado em breve na pauta da sessão ordinária. Roninha conclui que a intenção desse projeto também visa mostrar às crianças que as diferenças de credo são saudáveis dentro da sociedade. A importância que é, desde pequeno, entender por que o meu amiguinho é crente, por que o meu amiguinho, o pai dele, ele vai para a Umbanda, por que ele é católico. Então, para não ter aquela discriminação desde pequeno e crescer com o entendimento que é o amor e a fé e a esperança ao próximo. Então é isso, eu quero dizer para vocês que estão em casa, você que está aqui nos assistindo, que de 10 artigos, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 foi anulado no projeto. Então a gente só vai ter depois a emenda que vai ser lida ali para justificar e dizer que aqui nessa casa, pelo que deu para mim entender, é que o pastor Timóteo, que é evangélico, tem que fazer um projeto de evangélico. O Paulinho do esporte, que representa o esporte, tem que trazer para essa casa o projeto de esporte. O Abner, Abner, também é representante aí evangélico, tem que fazer projeto só de evangélico. A Sônia, só de cachorro. O doutor Rodrigo, que é médico, só do médico.
Aí o vereador vem aqui da periferia, lá do Parque Meia Lua, vem para cá para ser vereador como qualquer um outro, faz um projeto de lei que vai poder, pelo menos, clarear um pouquinho a mente da maioria da população dessa cidade, vai poder ser útil para a população dessa cidade, que é o interesse desse vereador. Ele tem que aceitar engolir por goela abaixo, porque ele está pensando na população e não no umbigo dele, e ele quer até agradecer o jurídico dessa casa, tá? E quero agradecer de coração todo o trabalho, o Rodrigo que está ali, que comentou ontem também no Bom Dia, todos os líderes religiosos, eu peço 1000 desculpas, porque os projetos que a gente colocou nessa casa não vai como vocês receberam na mão. Então vai ser no dia 25 de março, aqui na Câmara Municipal, junto às comissões dos direitos humanos, um dia onde vai tentar reunir os religiosos dessa cidade, ver o que eles estão passando de dificuldade sobre a intolerância, o respeito religioso, fazer um documento e levar lá para o executivo. Isso aí podia fazer reunião em qualquer lugar dessa cidade e não precisava de projeto. Mas para não deixar essas pessoas aí sem esse recado e essa informação, esse vereador aqui, que representa a cidade de Jacareí, não uma bandeira, vai deixar esse projeto com 2 artigos por você, munícipe dessa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que nos assistem novamente, a você aí que nos assiste na sua casa, aos nobres vereadores aqui presentes. Só explicando algumas coisas que eu acho que é bom pontuar, que a gente, primeiro que a gente sugestão ao vereador Roninha, porque é o seguinte, e aí talvez os nobres vereadores advogados podem explicar melhor, que se a gente limitar o princípio da liberdade, a gente vai estar colocando vai delimitar a liberdade, e a gente não pode deixar a liberdade fechada, a gente tem que abrir. Então, nesse sentido que a gente comentou com o vereador Roninha, que era importante a gente suprimir alguns artigos para que, ao olhar do jurídico do executivo, você estava restringindo a liberdade, porque você estava definindo a liberdade. Você não pode definir a liberdade, você tem que deixar aberto, porque a liberdade é algo sempre aberto. O que é hoje a liberdade, amanhã outra pessoa pode sentir outras coisas. O mérito do Dia da Liberdade de Educação Religiosa de Jacareí, a gente não tira o mérito, a gente está colocando que é importante esse projeto, mas a gente precisava só deixar aberto essas questões, tá? Porque a gente pode falar o que não pode acontecer. Aí sim é que a lei vem restringir o que uma pessoa está fazendo errado, mas você limitar a liberdade não pode. Então, nesse sentido que a gente tentou contribuir, conversando com o vereador Roninha, para que ele entendesse que se fosse para lá ia ser vetado, e é uma discussão. A gente percebe o seguinte, que a liberdade, o jurídico, a visão de um advogado é diferente da outra. Isso é normal, isso é discutível, né? Mas quando a gente fala de causas pétreas, a gente não pode definir só o que é liberdade, a gente tem que deixar aberto. Foi nesse sentido que a gente quis contribuir com o vereador, para que a gente pudesse, de fato, evoluir nessa questão. Deus fala assim para a gente, né? Te dou total liberdade, até você não me amar. Deus fala isso. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, a gente tem que saber que, se eu posso ter a liberdade, né, de não querer aceitar Deus, eu também tenho que deixar liberdade a todas as religiões. Pode ser que alguns membros aqui venham falar que não é inconstitucional esses artigos dos 2 ao 8º, mas ao olhar do Executivo, e é isso que nós colocamos ao vereador Roninha, que a gente deveria deixar aberto a questão da liberdade, por isso que a gente sugeriu, porque aqui a gente não manda em ninguém, a gente sugere. Inclusive, nós sugerimos também
que houvesse a questão da mudança do dia. Por quê? 15 de novembro é o Dia da República, e já tem o dia estadual que institui a questão da liberdade religiosa no Estado. A gente sugeriu, tá? Então, foi uma questão de sugestão. Então, eu peço que a gente possa pensar bem realmente. Acredito que a gente precisa sempre aprofundar, porque a missão da política é discutir coisas que sempre nos agrega. A gente tem que aceitar o diferente. Se a gente não aceitar o diferente, quem somos nós? Vamos criar sempre polos? Aqui nós não estamos querendo criar inimizades. A gente tem que criar realmente, saber ouvir o outro lado. Por isso que o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa é importante por causa disso. Porque a gente precisa aceitar todas as religiões. Não importa se ela é grande ou pequena, todas as religiões, desde que ela não ataque a outra religião, né? E isso a gente tem que coibir, porque não é porque eu sou de uma religião que a minha religião é melhor que a outra. Todas têm semente do verbo. Hoje eu acabei de fazer a leitura sobre o amor, amai-vos uns aos outros, esse é o mandamento que Deus nos dá, e a gente tem que acreditar nisso. Então, quando o executivo, no olhar do jurídico do executivo, não foi o olhar do prefeito, o executivo achou que se a gente continuasse com esses artigos, ia restringir o que é liberdade. Foi nesse sentido que ele falou. Pode ser que um advogado possa sentir diferente ou não, e nós sugerimos ao vereador essa questão, porque, de fato, a construção tem que ser construção de várias mãos. Mas o meu voto vai ser favorável. Um forte abraço a todos. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, os presentes aqui, dizer que a liberdade de religiosidade, de crença, está no artigo 5º da nossa Constituição, e vocês sabem que uma Constituição ela pode ser emendada, são as emendas constitucionais. O artigo 5º da nossa Constituição não admite emenda, ou seja, não admite supressão daqueles direitos que estão lá no artigo 5º, porque se constitui como cláusula pétrea, e sendo cláusula pétrea, não pode ser alterada pela Câmara dos Deputados e nem pelo Senado, conforme se exige uma emenda à Constituição. Então, é um valor que a Constituição coloca como inalienável. Não dá para retirar do artigo 5º a liberdade religiosa. Logo, não dá para retirar essa conquista dos nacionais, daqueles que são brasileiros. Então, quando se trata de liberdade religiosa, na verdade, nem precisaria de lei para garantir, porque o próprio artigo 5º já estabelece essa garantia de ter a liberdade religiosa. O que está se dizendo aqui é criar o dia municipal, não é disciplinar a liberdade religiosa, até porque não se pode disciplinar a liberdade religiosa. Agora, criar o dia, aí não há nenhum problema. Haveria aí, então, uma comemoração, não é, desse direito tão importante que é a liberdade religiosa. Eu só queria atentar aqui, eu já ia dizer isso na sessão passada, mas quero dizer agora aqui a todos os vereadores. Nós estamos criando aqui no município uma espécie de veto prévio. O que é o veto prévio? É que o Poder Executivo, antes do projeto ser trazido a essa casa, ser trazido para discussão entre os parlamentares, já foi dito aqui na tribuna, inclusive pelo vereador que me antecedeu, o Executivo e seu jurídico acharam que esse projeto não tem fundamento. Ora, que nós somos vereadores eleitos pelo povo, consolidados lá na urna, na eleição. Nós temos maturidade suficiente e temos um corpo jurídico qualificado suficiente para que a gente possa discutir esses projetos. O Executivo, cabe a ele
vetar os projetos que são discutidos nessa casa, mas é posterior a essa votação. Agora, se todo projeto que chega a essa casa é submetido primeiro ao executivo, para depois aqui a gente estabelecer discussões, sugiro que a gente extingua a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal é um poder que está na própria Constituição, não é? Um poder legislativo que custa muito à nossa população. Nós temos orçamento, e na própria Constituição está dizendo que os poderes são harmônicos, mas independentes. E independente significa dizer que o poder legislativo tem por obrigação legal de ser autônomo. Agora, se toda vez que se discutir um projeto nessa casa aqui, já antecipar o veto do prefeito ou do poder executivo, nós vamos estar criando uma nova figura na Constituição, que é o veto prévio. Primeiro eu submeto ao poder executivo, depois eu submeto a nós vereadores. Não há nenhum problema a base discutir com o prefeito, né? E vir aqui e votar contra o projeto e sugerir emenda. Não há nenhum problema nesse sentido. Agora, o que não pode acontecer é muitas vezes haver uma submissão ao entendimento do poder executivo. Isso é ruim para o poder legislativo. Isso não é bom para a figura da Câmara Municipal. Isso não é bom, inclusive, para a figura dos vereadores e vereadoras. Porque não há equivalência de autoridade. Os poderes estão em pé de igualdade. Inclusive, o poder legislativo, se nós decidirmos aqui que não vai aprovar o orçamento, que não vai aprovar algum projeto do prefeito, aqui tem mais poder. Agora, com todo respeito, né? Eu respeito todos vocês, vocês sabem disso, né? Todos os vereadores e vereadoras aqui. Agora, nós precisamos valorizar mais as discussões aqui na Câmara Municipal, porque o Poder Executivo dá um veto prévio, aí chega aqui, ó, você tem que mudar isso, isso, isso no seu projeto. Deixa o prefeito vetar, deixa ele dizer quais artigos que não concorda, pois não. Flavinho, de grande sabedoria a sua fala, como advogado, você tem mais conhecimento aí sobre o que você está colocando, eu fico feliz. E realmente essas coisas andam acontecendo aqui no Legislativo, não é bom para a cidade, não é bom para o nosso mandato, não é bom para o mandato da Câmara, mas porém, Flavinho, porém eu quero dizer para você só uma coisa, esse projeto já está há 4 meses sendo discutido no Executivo, junto ao Executivo. Abrimos caminhos para ser discutido e junto à Câmara Municipal com os nossos. Então, por que não comentou antes? Por que não falou? Porque na véspera dizer barrar 8 artigos? Sim, eu não vejo problema em os vereadores apresentarem emendas, né? O que eu estou chamando a atenção aqui é para que o Poder Legislativo faça o seu papel central, não é? Respeito ao Poder Legislativo. Aliás, vereador, ontem Vossa Excelência esteve lá na entrega das emendas. As emendas são projetos que partiram dessa casa aqui, não é? E eu achei que Vossa Excelência, e não estou aqui tirando o mérito da fala do vereador Paulinho, que é líder do prefeito, mas assim, ontem lá o que estava em jogo era o interesse, são as emendas dessa casa. E aí eu achei uma deselegância muito grande em Vossa Excelência não ter tido ontem lá a oportunidade de falar também em nome de nós vereadores, porque eu acho que o Poder Legislativo precisa ser mais valorizado. Vereador não tem menos importância, vereador tem a mesma importância que um prefeito da cidade, vereador tem a mesma importância que um juiz que decide a vida aqui na cidade, porque nós somos pagos para exercer aqui nessa casa a vontade do povo, e não a vontade de uma pessoa apenas. O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet da TV. Bom, eu acho que é propício a votação desse projeto aqui para a gente discutir algumas coisas que há muito tempo vem acontecendo aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Eu acredito muito numa coisa, Rony, quem quer respeito tem que se dar o respeito. Então, e sempre digo aqui que o pau que bate Chico tem que bater em Francisco. Recentemente, toda a base do prefeito votaram contra o meu projeto que instituiu o PIX aqui no município, se respaldando aí de uma análise jurídica feita pelo jurídico da prefeitura. Então, Jorge, eu acho que vocês têm que pedir demissão dessa casa, porque se o trabalho que vocês fazem aqui dentro dessa Câmara Municipal, ele não é levado em consideração e vocês são submetidos à análise dos seus teóricos chefes lá do Executivo, porque o trabalho que vocês fazem aqui nessa casa tem que passar pelo crivo do jurídico do prefeito para ver se vocês estão trabalhando certinho. Isso é uma total falta de respeito com o Legislativo, mas eu acho que esse respeito tem que partir de todos nós vereadores. As coisas que alguns se sujeitam nessa casa fazem envergonhar todos o resto aí dos integrantes aqui desse Poder Legislativo. Cadê a democracia que muitos falam e bradam aqui nessa tribuna? Tem projetos, Hernani, pastor, que são barrados na comissão, sem entrar no mínimo na discussão aqui em plenário. O prefeito olha a lista de projetos, aponta, esses não, barra na comissão. O projeto é barrado na comissão. Alguns projetos que são de interesse da cidade e votam contra porque o vereador tem uma posição aí política diferente. Saudades, Jorge, saudades do nosso tempo, quando a gente honrava o nosso trabalho aqui nessa Casa de Leis aqui, derrubava veto, e um dos exemplos desse é a lei da ficha limpa municipal. O prefeito entendeu na época que era inconstitucional, nós derrubamos o veto nessa casa, e isso é democracia, e travamos uma batalha jurídica, e vencemos no Supremo Tribunal Federal, e agora é lei no município, a lei de minha autoria, que é a lei da ficha limpa municipal. Fica aí esse adendo, Roninha, eu não sei aqui de verdade se nós vamos votar um projeto que você construiu ou vamos votar uma emenda que foi feita, porque de 9 caiu para um parágrafo e uma emenda, eu acho uma total falta aí de respeito. Até sugerir a mudança de data, até entendo que tem algum sentido, mas eu acho que muitos aqui querem cercear o direito de outros vereadores de exercer a sua legislatura. Mas a culpa, Hernani, é dos outros que estão aceitando. Pode falar. Vereador, é um tema polêmico, a gente sabe que são questões que envolvem interesses, até mesmo é uma particularidade pela família que às vezes é tradicional numa religião ou em outra, né? Isso é indiscutível, mas o que o senhor está falando dessa, vamos dizer, talvez não seja a palavra subordinação, isso não cabe aqui nessa casa. Então, se um vereador daqui tivesse apresentado emendas e falado com o vereador Ronin, olha, estou apresentando emendas porque eu acho isso, acho aquilo, é justo, mas ter indicações do Poder Executivo no momento em que nem se discutiu um projeto para fazer uma alteração, nós estamos tendo uma inversão de poderes e de condução do processo legislativo que eu não acho correto. Não acho correto. Então, pode falar, Luiz Fausto. Me desculpe, mas o prefeito ou o jurídico da prefeitura, a gente desmorona tudo aqui. O jurídico da casa, todo o trabalho do vereador e sua assessoria. Veja bem que
a nossa casa aqui, brilhantemente com 4 procuradores, deu um parecer favorável no projeto de Vossa Excelência da ficha limpa. Foi vetado e o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião máximo da Constituição, foi ao encontro do parecer dado por essa casa. Então não esquece de dizer que só o executivo tem o jurídico que caminha com o entendimento conforme as leis. Nosso jurídico aqui é preparado. E aí é importante que a gente respeite também o parecer jurídico da casa. É claro que o vereador ele tem o poder de voto, não se atrela ao parecer jurídico, não é? Mas assim, não é tudo que o poder executivo tem razão, não é isso? E aí fica essa mensagem que essa casa ela tem que saber quais as suas funções, ela tem que saber a importância que ela tem para a sociedade. E esse equilíbrio dos poderes, ele é saudável para a nossa democracia. Agora, mas falo para você, Roninha, a gente tem que agir sempre com o mesmo ideal. Não adianta na hora porque outro vereador da oposição, eu vou pensar diferente e vou votar junto com o prefeito, mas agora foi no meu, eu vou ficar bravo. Então, que essa Casa Legislativa dê um grito de independência, porque o cerceamento que essa casa vem sofrendo e a falta de respeito com os servidores que aqui trabalham estão demais. E, Jorge, está aparecendo nas reuniões a escolinha do professor Raimundo, que tem até o prefeito lá, está mandando aí vereador estudar. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Roninha, a gente conversou muito bem sobre o seu projeto. Eu preciso tomar cuidado como eu falo, porque a mulher é sempre tratada como estressada ou nervosa quando ela expõe a sua opinião. Não entendo isso, né? O homem vem aqui, expõe sua opinião e todo mundo acha normal. A mulher, quando vem falar, ela é nervosa, ela é estressada, ela é isso, ela é aquilo outro. Bom, como o vereador Luiz Flávio falou muito bem aqui, eu respeito a todos. A gente se dá muito bem aqui, apesar de algumas divergências, né, políticas, algumas ideias diferentes, e eu posso dizer que eu gosto de todo mundo aqui igualmente. Porém, também não sou obrigada a concordar com algumas situações. Luiz Flávio, parabéns, vereador, pelo o seu discurso aqui. Eu sou totalmente favorável a isso, né? A gente tem um jurídico dessa casa, é o jurídico dessa casa que avalia os nossos projetos, né? E o que tem que ser mudado aqui, e não através de outras interferências, tá? Eu penso assim e é assim que eu estou agindo agora. Se eu fosse Roninha, não teria tirado esses, né, do seu projeto, né, 8 artigos do seu projeto, eu teria mantido, porque nós estamos aqui justamente para isso, para julgar o seu projeto e fazer alguma emenda se necessário, tá bom? Com relação ao projeto, eu achei de suma importância, principalmente que eu estava lendo a respeito do que acontece no mundo com relação a isso, eu fiz uma pequena anotação. 1 em cada 9 cristãos no mundo vive em países onde a prática da sua religião é proibida e perseguida. Só no ano passado, ao menos 4.000 seguidores do cristianismo foram mortos por motivos relacionados à fé. 5,6 mil foram detidos sem julgamento e sentenciados, e mais de 1,2 mil igrejas ou centros cristãos foram depredados. Quer dizer, a intolerância religiosa existe, não é? Mesmo no Brasil, que é um país mais calmo com relação a isso, existe, tanto que eu sou uma pessoa que eu fui criada de uma forma a frequentar o que eu quisesse, tanto que hoje eu frequento tudo, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar fazer o bem sem importar a quem, não é? A gente tem que ser do bem. O que a gente frequenta, religião A, religião B, religião C, não importa, tanto que eu vou em Aparecida do Norte assistir uma missa que eu adoro, eu vou na Umbanda, tá? Eu vou na igreja evangélica, como eu já fui conhecer uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, lá em São José, maravilhosa, uma orquestra maravilhosa, eu quase chorei durante o culto, né? Então, eu fui criada dessa forma, tá? Não sou frequentadora assídua de igrejas, porém, eu sou aquela pessoa que quem me conhece sabe, para eu fazer mal para alguém ou algum ser vivente é muito difícil, tá? Então,
Nós sabemos que o preconceito existe, que outro dia eu falei que ia tomar um paz na Umbanda, e falei assim, você é macumbeira, né? A falta de conhecimento das pessoas, não é? Então, tem que ter sim, eu achei o projeto muito bom, já existe na Constituição, porém, nada impede que se torne aí um projeto municipal, tá? Então, parabéns pelo seu projeto, pena que você tenha retirado esses artigos, não é? Porque você falou para mim que foi contra a sua vontade, você não deveria ter retirado, porque nós estamos aqui justamente para fazer emendas ou sugerimos para você retirar ou não. Eu confio muito no nosso jurídico e é ele que eu respondo. Viu, Sônia, eu aceitei para não perder o projeto em respeito aos líderes religiosos, mas não concordei. Eu aceitei, não concordei. Porque todo o trabalho que foi feito não pode deixar em vão, porque se vai do jeito que estava, ia ser barrado, como já barraram o projeto seu. Veto total, veto parcial, e não era aquilo que o interesse desse vereador. O interesse desse vereador é trazer para o município da cidade essa discussão religiosa, que é de grande importância, e não deixar só na esfera da Constituição Federal, e trazer para o município, trazer para a realidade nossa do dia a dia. Esse é o nosso trabalho aqui. Então, por isso que eu aceitei, mas não concordei. Só. Porque o preconceito existe, querendo ou não. Às vezes você fala assim, aquele lá é evangélico, aquele lá é macumbeiro, aquele lá é espírita, né? Então, eu acho que o projeto é um projeto bom, principalmente depois de alguns artigos que eu andei lendo, que a gente também tem que estudar um pouco a respeito de tudo que às vezes passa batido pela gente, não é? E eu acho muito bacana, e que esse dia realmente se faça aí valer o projeto e se faça realmente uma conscientização de respeito às diferenças, porque o que falta no mundo de hoje é respeito às diferenças, não é? Respeito à escolha de cada um tem uma escolha e nós não somos iguais, não é? Então, parabéns pelo seu projeto e o meu voto com certeza será favorável. O projeto continua em discussão. Boa tarde já. Nós estamos agora no momento da discussão sobre um projeto apresentado que cria o Dia Municipal da Liberdade Religiosa e Educação Religiosa em Jacareí e dá outras providências. Bom, muita gente sabe que eu sou cristã e também muita gente sabe que eu sou laica, eu vivo esse laicado, eu vivo a questão de que o meu país é um país laico e que todas as pessoas podem se manifestar nesse lindo Brasil, porque a nossa Constituição garante esta oportunidade a todos os seres humanos vivos aqui nesta terra, no nosso Brasil, a fazer a sua manifestação. Então, nós temos que agradecer a nossa Constituição que permite essa liberdade religiosa. Porém, nós precisamos sim cuidar das questões onde há essas ofensas, né? Por questão de eu ser da religião A ou da religião B, a minha é melhor que a sua. E eu, dentro da minha comunidade, trabalho muito bem o que diz o meu regimento, o regimento da minha igreja, lá dentro da minha igreja. Aqui dentro desta casa, nós precisamos pensar no todo, e o todo é liberdade religiosa. Todo mundo tem direito a escolher a sua religião, mas dentro da minha igreja eu vou defender o que a minha igreja pede, o magistério da minha igreja, a doutrina da minha igreja. Porém, aqui, volto a dizer, nós pensamos no todo, e pensar no todo é dar a liberdade às pessoas. Tanto é liberdade que quando eu e o Roberto, assim como o Roninha, que é o propositor desse projeto, ele volta ao grupo chamado Grupo da Base, porque o Roninha, ele volta.
Hora que ele não quer, ele sai. Hora que ele quer, ele volta. Hora que ele não quer, ele sai. É liberdade. Liberdade. Mais liberdade ainda é nós que aceitamos a saída, a vinda, a saída, a vinda, a inconstância da pessoa. Mas a gente trata ser humanos, e ser humanos, eles são falhos. Eu sou falha, aliás, sou falha, sou pecadora. Porém, nós estamos tratando de um projeto de liberdade. E quando eu e o Roberto fez, Amélia, vamos conversar com o Roninha? Conversar, dialogar, construir. Eu parto desta primícia: conversar, construir, sugerir aquilo que nos foi proposto, porque nós fazemos parte de um grupo, nós estamos em união e nós precisamos pensar o que é melhor para o todo e não para um único ser. Então, quando veio a parte jurídica nos sugerir que façamos a mudança, nós levamos até o gabinete do senhor vereador Roninha, que há uma sugestão para que ele faça a mudança no projeto. Cabe a ele decidir. Ele tem a liberdade, volto a dizer a palavra-chave desse projeto: liberdade. Ele não precisa seguir o que diz eu e o Roberto. Quem somos nós, né, Roberto? Quem somos nós? Somos meros vereadores representando a comunidade de Jacareí. Certo? Mas houve uma proposta dentro de um grupo ao qual este vereador está fazendo parte, e nós fomos levar a sugestão. E ele acata se ele quiser. Pois bem, a surpresa veio e vem de uma fala como se eu e o Roberto tivéssemos obrigado ele a seguir as ideias. Se sente pressionado, acho que aqui não é o lugar, porque aqui é o lugar da pressão. É todos os dias, a todo momento. Então, se eu não tenho como assumir a pressão que aqui vivo, eu tenho que mudar de função. Tenho que buscar outro lugar, ir no parque, na praia, fazer outras coisas, que não seja aqui. Porque aqui é um lugar de pressão constante. Mas é uma pressão construtiva. A gente constrói em conjunto. Haja visto que o mesmo sempre me pede ajuda. E eu sempre estou ali estendendo a mão para o mesmo. Haja visto que o mesmo também, como eu disse no início, é inconstante, porque ora está no grupo, ora está fora do grupo. Mas isso não vem ao caso. Ele tem a liberdade da decisão dele. E cabe a nós do grupo aceitar ou não. Ok? Falando um pouquinho da Vossa Excelência, senhor Flavinho, eu acho assim, o senhor aceitou também conversar com o executivo. O senhor também fez uma mudança, o senhor também fez uma mudança, aceitou conversar, aceitou dialogar. Isso é construção. A gente não está vendo partido, a gente está vendo o que é bom para todo mundo. Eu não vou ter tempo, depois você usa, eu não tenho tempo agora. Outra coisa, eu admiro a Sônia porque ela é firme e ela põe. O Rodrigo também construiu com o executivo a questão da pasta do meio ambiente para colocar o projeto dele. Ou não foi construído? Foi construído junto com o executivo. Então, pera lá, não vamos ser aí contraditórios com relação ao que a gente prega aqui e o que a gente faz junto com o executivo. Eu sou da base, permanecerei, e se tiver que afundar, afunda, se tiver que flutuar, flutua, se tiver que voar, vai voar. Certo? Mas eu sou da base e tenho honra de ser da base. Não tenho medo. E eu construo pontes, eu não crio barreiras. Ao contrário de muitos aqui que criam barreiras. Eu não estou criando barreiras. A sugestão foi dada, agora eu quero que todos aqui votem contrário ao pedido. Isso é uma hombridade. Vote contrário à emenda do Roninha. Ok? E vamos levar para o desafio, ok? Quem está falando aqui é a vereadora Maria Amélia. Eu sou favorável ao projeto do senhor Roninha, porém com algumas ressalvas. Mas eu serei favorável e serei contrário à emenda que ele colocou.
projeto continua em discussão. Senhor presidente Abner, todos os vereadores dessa Casa de Leis, a discussão ela está meia... Só um minutinho, vereador. A discussão ela está meio acalorada no dia de hoje, porque o vereador Roninha colocou um projeto que aparentemente é polêmico, até porque, vereador, dia 15 de novembro, né, nós já temos o dia da proclamação da República e está no mesmo dia, né, está no mesmo dia. Pode mudar o dia, isso não vejo problema mudar o dia por ser Constituição da nossa República. Mudar não tem nenhum problema, mudar a data. Mas institui o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí. Eu não vejo nenhum problema ter liberdade religiosa, não vejo nenhum problema. E eu quero lembrar aqui, vereadores dessa Casa de Leis, que o Brasil, ele foi fundado por uma única religião, a religião católica apostólica romana, e foi promulgado em nome da religião católica. Isso nós aprendemos nas escolas. E eu lembro que a proclamação por uma única religião que existiu, tanto é que o império, ele obedecia a uma única religião. O império obedecia a uma única religião. Aqueles que decidissem sair da religião católica eram expulsos de casa. Não tinham lugar nem para ser enterrado. Nem enterrado no cemitério dos pais poderia. Isso se aprende aonde? Na escola. Olha como que era uma única religião. Com o passar do tempo foram mudando, as leis foram mudando e foi se abrindo espaço para outras religiões. Religião afro, cristianismo, enfim, foram tendo outras religiões. Eu mesmo, eu era católico. Minha família é católica. Meu irmão foi batizado na igreja católica. Tem um padrinho. Minha irmã tem também lá o padrinho, a madrinha. Eu fui o único que não fui batizado na religião católica. Para você ver, olha que interessante. Fui me batizar depois de uma certa idade. Já tinha mais de 17 anos. E ouvi muito dizer para mim que eu era pagão. Pagão, não sei o que é esse negócio de pagão, não sei de onde veio esse pagão. Mas você vê, falou que eu era pagão, Roninha. Eu paguei só depois que eu me batizei na igreja evangélica, então, nas águas. Você vê como é uma discriminação, que já vem lá do passado. Que tem que ficar no passado mesmo isso aí. Os cristãos eram queimados na fogueira. Cristãos queimados na fogueira, perseguidos. Olha como que era a situação. Até hoje temos muitas brigas entre pai católico e pai evangélico, até hoje. Fui questionado na rua, falaram para mim assim, mas você é negro. Olha o que falaram para mim. Você é negro. Você tinha que ser da religião de matriz africana. Eu estava até falando para o meu assessor, achei interessante. Você é negro. Você tem que ser da Umbanda, da Quimbanda ou do Candomblé. Falaram para mim. Falaram para mim. Então quer dizer que o negro tem que ser da Umbanda, porque foi negro, vem dos escravos, vem dos ancestrais. Eu vou falar uma coisa. A briga religiosa é um problema muito sério. Você tem que seguir o que você quer seguir. Eu sigo a religião cristã porque eu me sinto bem na igreja cristã. Quando eu fui para a igreja cristã, eu aprendi uns ensinamentos bacanas e respeito todos que aqui estão. No meu partido tem um católico, que é o Hernani, e tem um evangélico, que sou eu. E tem pessoas que são espíritas. No partido, qual o problema? Nós temos que se respeitar. Vereador Luiz Flávio.
Só aqui a vereadora Maria Amélia referiu o nosso nome, ela disse que eu também dialogo com o Poder Executivo. Ora, sim, dialogo, o vereador ele também tem essa possibilidade. Agora, o que eu quis dizer na tribuna, e volto a repetir, é um veto prévio, e isso é inaceitável. Aí, isso não tem como a gente ficar aqui chancelando. E quando eu falei na tribuna, não falei nem sobre o mérito do projeto, mas falei sobre a forma como tem sido conduzida a votação de projetos nessa casa. Aliás, vereadores, eu até concordo que o artigo 5º, por ser auto-aplicável, ou seja, não precisa de lei infraconstitucional do Estado, do município, para regular a liberdade religiosa. Eu até concordo, não é? Agora, o que eu estou dizendo aqui é que nós, vereadores, temos sempre que nos posicionar de modo a gente fortalecer o Poder Executivo. Agora, não dá para a gente só aqui, legislativo, de modo aqui, a gente sempre que vier um parecer do Executivo anterior à votação do projeto, a gente ficar aqui já fazendo emendas. Essa é a questão. Eu até concordo com alguns apontamentos que foram feitos aqui na sua emenda. Isso se trata do mérito do projeto. Agora, a forma, nós precisamos rever. E uma coisa eu quero deixar aqui, vereadores, uma coisa nessa casa aqui, foi falado aqui pela vereadora, que esse lugar é um lugar de debate. Quem não aguenta pressão, não venha para essa casa de leis. Concordo, vereador. Quem não aguenta pressão não pode estar aqui nessa casa de leis. E a pressão tem que ser levada para um certo tipo de pensamento que não tem homem nem mulher no plenário. Porque às vezes você vai para a pressão para o lado, um exemplo da mulher, aí não, espera lá, só porque nós é mulher. Aí daqui a pouco vai para a pressão porque é homem. Não, mas porque é homem. A pressão no plenário é para todo mundo. Porque como foi para o Roninha, tem que aguentar pressão. Se falar isso para uma mulher em muitos lugares, hein? Meu Deus do céu. Então quero deixar isso aqui para o público, porque o plenário é para todo mundo. É para a mulher e para o homem. Se está aqui para aguentar pressão, todo mundo tem que aguentar pressão nesse lugar. Porque aqui é lugar de debate, não é lugar de levar para lá do pessoal, nunca. Então quero deixar isso, Roninha, defendendo aí, porque parabéns pelo projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero também aqui tecer meus comentários em relação desse projeto do vereador Roninha. Eu ouvi aqui várias falas, várias críticas, várias cobranças. Eu acho importante, e nós sabemos que essa casa aqui é justamente para isso, para fazer o debate político, o debate saudável. Eu acho que é isso que a população espera de nós enquanto vereador. Fomos eleitos pelo povo e aqui estamos representando o povo da nossa cidade. E quero deixar também aqui muito claro, alguns vereadores que antecederam, dizendo o seguinte, que essa casa não pode ser capacho do prefeito. Eu queria ser bem claro e deixar aqui a minha opinião com toda a tranquilidade, dizer que fui eleito pelo povo e o meu compromisso é justamente com a população dessa cidade. Aqui já teve vários projetos onde a gente se debate, discute os projetos e cada vereador vota conforme a sua consciência. Eu acho que aqui não existe voto de cabresto. Muitos aqui disseram o seguinte, se discute lá, depois traz para cá. Aqui existe um grupo a qual a gente discute a política da cidade, o que é melhor para a cidade e o que queremos para Jacareí. Eu acho que essa é a política, porque quando a gente ganha a eleição, e aqui eu sempre falo nessa tribuna, a disputa política, ela vai se dar no meio setembro e outubro do ano que vem. Eu acho que aqui não adianta a gente querer trazer um cenário político do que vai acontecer no ano que vem. E aí não dá para dizer se é situação, se é oposição, o que é. Eu volto a afirmar que eu sou o povo, eu sou a população dessa cidade. E quando eu sento com o prefeito Isaías, eu sento para discutir, para cobrar as melhorias nessa cidade.
Porque, na minha concepção, quando você, enquanto vereador eleito, você diz para o povo que você vai administrar a cidade. E quem administra a cidade é o prefeito e os 13 vereadores. Não adianta a gente ficar aqui fazendo populismo, brincando de fazer política, de discutindo, partido A, partido B. O pessoal hoje não quer mais saber de partido, quer saber das pessoas que têm compromisso, que têm seriedade, que respeitam o próximo. E é isso que nós fazemos. Sento com o prefeito, nosso grupo senta, discute e é aberto. Não tem nenhuma restrição. E aqui nós sabemos, esse projeto das emendas impositivas, a qual foi um projeto do vereador Flavinho e o vereador Rodrigo, se é outro prefeito, Rodrigo, no passado esse projeto não vinha para cá, não vinha para discutir a importância que é esse projeto. Ontem a gente viu, pessoal que estava ontem para receber as emendas lá, cada vereador destina conforme ele quer. Então, eu acho que é isso que tem que ficar claro. A gente já votou aqui vários projetos contra o prefeito, projeto meu que já foi vetado pelo prefeito. Então, assim, eu acho que cada vereador tem que votar conforme a sua consciência, tem que votar trabalhando, pensando na cidade. Eu acho que esse não é o momento da gente se galfinhar aqui. Eu acho que o momento certo é o ano que vem para fazer a disputa que tem que ser feita. Passou o processo eleitoral, volta a trabalhar para o povo e para a população. Eu penso dessa maneira. Eu acho que nesse sentido a gente está trabalhando e estamos trabalhando muito para tocar essa cidade, para trazer melhorias, para enfrentar no dia a dia. Sabemos, saindo da pandemia, estamos aí com bastante obras na cidade. Eu acho que é nesse sentido e cabe nós, enquanto vereador, fiscalizar e trabalhar para melhorar. Pois não, vereador Ronian? Fica à vontade. Paulinho, obrigado pela parte que nos dá. É complicado, né? Quando a gente quer fazer algo na cidade e tem que, no meio do discurso de um projeto que é da liberdade religiosa e da educação, você tem que ouvir que você é ping-pong, você é a Ruth e Raquel, uma hora você está dando risada com o prefeito, outra hora você está batendo, você é o dono da lua. Então, é o que fica difícil, né? Mas eu quero só ressaltar que precisou chegar um projeto de lei referente à fé, referente à religião, para abrir os olhos da população que aqui realmente fica assim. Não foi a fala da nobre vereadora Maria Amélia, que usou meu nome na tribuna, que foi dessa forma que ela e o vereador Roberto foi na minha sala, não. Você tira os artigos ou não vai passar. Essa foi a fala, população. Essa foi a fala. Você tira ou não vai passar. É sob pressão. Eu não estou aqui para esconder nada. Eu não quero que ninguém goste de mim. Eu só quero que me respeite. Eu coloquei o projeto e foi dessa forma. Você tira ou não vai passar. Essa foi a fala. O que mais tem que mudar nessa casa? Agora, se eu estou lá com Isaías, eu estou com Isaías porque eu confio no trabalho do Isaías. Eu não estou concordando de tirar um projeto e tirar os artigos da forma que foi tirada. E dou os parabéns de novo, viu, Paulinho? Ao vereador Flavinho, que foi super feliz com a fala. O que tem que acabar isso? Será que vamos continuar numa cidade de que forma? Aceitando tudo. Você tira ou será vetado, Paulinho? A Sônia passa por isso aqui dentro. É vetado e mais vetado. Você não passa mais? Pulou fora também do grupo? Dá essa notícia ao vivo. Você me dá uma fala, Paulinho, rapidinho. O problema é que quando a gente tem opinião própria, não é? A gente fica assim como você falou, não é porque eu sou da base que eu tenho que aceitar tudo, não é? Então, às vezes as pessoas que estão de fora falam assim, mas o que está acontecendo, né? Então, já fica aí alguns rumores. Eu não aceito mesmo, eu tenho opinião própria, eu sigo a minha opinião e o que eu acho certo. Perfeito, vereador Roninha. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas. A gente tem que escolher o que é melhor, o que é bom, o que é ruim, só que a gente, enquanto vereador, a gente também tem que se posicionar. Que projeto que nós queremos? O que a gente quer? Então, eu acho que é dessa forma, dessa maneira, eu sou muito franco em dizer isso, né? E é por isso que a gente discute muito em relação de projeto, mas a gente tem que se posicionar, né? Porque não dá hoje a gente acender uma vela para Deus e amanhã uma para o diabo. Nós temos que estar firme. E eu quero dizer mais uma vez aqui, eu quero afirmar o meu compromisso com o povo e com a população. Se o projeto é bom,
Se o projeto é melhor para a população, estamos juntos, independente de prefeito ou não, porque eu não fui eleito com o voto do prefeito. Respeito muito, estamos juntos, trabalhando firme para construir e melhorar a cara de nossa cidade de Jacareí. Estamos juntos sim, mas para fazer uma cidade diferente, uma cidade para todos. Pois não, vereadora? Obrigada pela tua fala, é isso mesmo, nós estamos juntos. Eu acho que é exatamente isso, não dá para um dia a gente acender a vela para o diabo e outro dia para o santo. E a gente, como a gente fala, a gente está junto, a gente constrói junto. E a gente está aqui para construir pontes. Realmente nós somos eleitos pelo povo. E nós representamos o povo e temos que respeitá-los. E é assim que eu sigo nesta casa com todas as minhas proposituras e também com os meus posicionamentos. Respeitando sempre a população de Jacareí. Com certeza, vereador. O meu tempo já deu, mas depois a gente fala mais no nosso tempo na Tribuna Livre. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à leitura das emendas do projeto. Emenda número 1. Ficam suprimidos os artigos números 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do projeto de lei em epígrafe, remunerando-se os demais. A expressão 15 de novembro, constante no artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, passa a constar com 25 de maio. Justificativa. A presente emenda tem o objetivo de facilitar a implantação de ações no âmbito municipal, permitindo aos organizadores a promoção das ações que entenderem pertinentes de acordo com a temática anual. A colocação da celebração em 25 de maio visa colocar a data em consonância com o oficializado pelo governo do Estado de São Paulo. Emenda número 1, em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Mão levantada, 2, mão levantada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emenda rejeitada por 8 votos. Próxima emenda. Emenda número 2. Fica incluído o parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, com a seguinte redação. Parágrafo único. A Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Jacareí promoverá eventos, encontros, palestras e discussões sobre a temática desta lei. Justificativa. A presente emenda tem o objetivo de possibilitar a promoção de eventos pela Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara que versem sobre o tema da lei. Emenda número 2 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Já li. Ah, tá. Você quer de novo? Emenda número 2 aprovada. Isso. Por favor, primeira secretária, proceda à votação do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Sempre em defesa da população, sempre em defesa do povo, sempre em defesa da vida e das famílias. Meu voto é favorável e pela liberdade religiosa aqui no Brasil, aqui em Jacareí. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Só justificar, agradecer a todos pela fala, né? Pela repercussão aí, de às vezes positiva, negativa, nos olhos de cada um. E dizer que não retiro nenhuma palavra do que eu falei aqui hoje, da forma que foi conduzido esse projeto para essa casa e da forma que ele precisou vir para essa casa para ser votado. Eu não tiro uma vírgula
Confirmo, afirmo que foi da forma que foi falado aqui. E só votar as emendas aí, o contrário, por causa da repercussão. Não ia passar por goela abaixo, mas muito obrigado a todos aí. E meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Vocês viram como que essa discussão religiosa dá um babado, né? Olha só a discussão que teve. Então, para você ver que muitas coisas ainda precisam ser conversadas a respeito da religião. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Parabéns, vereador Roninha, pela propositura, né? Gostaria de dizer um comentário rápido sobre o princípio da inclusão. Qual que é o princípio da inclusão? É o respeito. O respeito às diferenças individuais, não é? Com relação à deficiência, com relação à classe social, com relação à raça, com relação à classe ao local onde mora e também com relação à crença. E também acredito que o respeito nessa casa com relação à opinião de cada vereador é importante, independente se ela vai de acordo com o que você pensa ou não. Então, eu acho que é legal politizar, eu acho que é legal discutir, mas cada vereador aqui pode consultar com a sua base, pode consultar com o executivo, pode consultar com a população do jeito que bem entender. E isso tem que ser respeitado. E muitas vezes eu percebo que isso não é respeitado nessa casa. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto e dizer que, até aproveitar o gancho do Dude, o respeito sempre existe, mas aberrações jurídicas são inadmissíveis. Hoje se falou muito em liberdade religiosa, mas pouco se falou da liberdade do vereador, da liberdade parlamentar. Então, Montesquieu, quando criou a tripartição dos poderes, e isso é implementado aqui no nosso país, dividindo executivo, legislativo e judiciário, com certeza tanto ele como o saudoso Eli Lopes Meireles, que é o papa do direito administrativo, faleceu em 1990, devem estar revirando no túmulo, porque nós não tivemos hoje o processo legislativo cumprido na sua essência. Nós tivemos uma inversão. Então, consultar a população, que são aqueles que nos colocaram aqui, é uma coisa, mas consultar o chefe do Poder Executivo é completamente diferente. Mas parabéns, Roninha, sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhor presidente, volto a dizer, não é? Nós temos o artigo 5º na Constituição que garante a liberdade religiosa. Aliás, já tem uma lei federal também da liberdade religiosa, que foi, à época, enviada ao Congresso pelo presidente Lula, não é? Que é em 21 de janeiro, e dizer que eu vou votar favorável ao projeto do vereador Roninha, só ressaltando, né, que quando eu falei na tribuna sobre o processo legislativo, não entrei no mérito. Eu acho que são duas coisas bastante distintas, não é? E o meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 27 de 2023, autoria vereador Roninha, institui o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade, foram 12 votos favoráveis. Consulta o plenário se há alguma objeção em suspendermos a sessão para o nosso horário de almoço. Não havendo objeção, sessão suspensa e retorno às 13h35.